Assistindo essa live gravada, o tema é os 5 erros que você não pode cometer diante de um término. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começo. Estou aqui. Os 5 erros que você não pode. 5 erros mais comuns que você não pode cometer diante de um término. Os 5 erros mais comuns que você não pode cometer diante de um término. Feito, agora sim. Boa noite, queridas almas. Sejam bem-vindos. Iana, uma mentorada aí. Seja bem-vinda, Iana, Margarete, Diego, Manu, Bárbara. Gostei da empolgação da Margarete. Miriam. Quanto tempo, Miriam. Júnior, Tainara, Christian, Bruna, sejam bem-vindos a essa live que eu considero de suma importância quando o assunto é término de relacionamento, mas talvez mais importante ainda, né? Superação desse. É a segunda live da sequência de 3 lives, né? Quem tá lá no grupo onde tá rolando o desafio, mentor mais especial, Pri, querida, coisa boa te ver aqui. Denise, boa noite. Manda um abração pro Downey, deve estar contigo, né? Casalzão. Almas gêmeas, né? Como não seria? Chegando pela primeira vez, então seja bem-vinda, Maria. Pega a cadeirinha aí que o assunto hoje é quente, pega papel e caneta, que hoje vamos falar das principais armadilhas que nós tendemos a cair por limitações do nosso ego, muitas vezes por um ego ferido. Mariane vai fazer um diagnóstico comigo. Fico feliz, coloquei despertador. 2 meses separado, ainda estou me organizando. Então fica aí que a live é para vocês, tá? 19h22, já dá para começar esse papo aqui, tá? Antes de começar esse papo, eu só quero falar para vocês que está rolando um desafio gratuito de 10 dias, onde eu diariamente estou postando vídeos de 6, 7 minutos direto ao ponto com dicas de ouro para você atravessar esse processo de término com mais leveza, mas em especial com mais consciência, tá? Tá rolando lá no grupo fechado no WhatsApp hoje lá, a galera amou o vídeo que eu coloquei. Se tu quer, não tá nesse grupo ainda, é só tu comentar aqui, qual é a palavra? Novo, que eu lembro é novo. Comenta novo que tu recebe o link para entrar no grupo. Hoje foi o primeiro vídeo, tem mais 9 dias que tu vai receber um vídeo meu gratuito te ajudando aí nesse processo, tá bom? Que mais? A terceira live dessa sequência na outra terça que vem, a última, às 20 horas, tá? E eu quero fazer esse diagnóstico, já preenchi algumas vezes. Então, a gente recebe muita... Mas vamos lá. Preciso desapegar. Terminei noivado há 1 ano e meio e ainda não consegui desapegar e nem ficar com outra pessoa. Jaqueline. Tá congelada lá, tá? Teu inconsciente, porque 1 ano e meio já é um tempo, né? Já daria para ter processado esse luto aí, tá? Mas vamos lá. Vou falar dos 5 erros mais comuns, tá? Qual é o primeiro erro? O mais comum diante de um término? Lutar, resistir contra o luto, contra a dor da separação, ao invés de atravessar ele, ao invés de se expor a ele. Quando a gente cai nesse lugar, a gente está caindo em um mecanismo do nosso ego que nos leva para esse lugar de fugir da dor, de negar e de resistir. Só que, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender aqui é que não tem como tu fugir de um luto, tá? O luto é uma necessidade biológica do teu sistema para ele se reorganizar a partir de uma nova configuração onde antes existia determinada fonte de nutrição de amor e agora não existe mais. Então o teu sistema, sabia que no teu cérebro tem uma parte que é dedicada ao luto? Então o luto é algo, é parte intrínseca da existência. Então não tem como tu pular ele,
tá? Quando a gente cai nesse lugar de fugir dele, é como a gente acaba deixando ele meio que, sabe, em estado dormente dentro de nós. Só que muitas vezes, um tempo depois, a gente não sabe porquê, não sei, ando meio triste, ando meio para baixo, porque ele vai vazar por algum lugar, ando meio apático, sem, sabe, meio com preguiça, botando soneca, sabe, o trabalho parece que perdeu a graça, e às vezes passou um tempão desse término, e por conta de tu ter esse luto aqui reprimido dentro de ti, isso fica te drenando vida. Entende? E aí o que a gente normalmente faz para fugir desse luto? Vai para festa, vai para um bar, emenda uma relação no outro. Alguns, né, começam a trabalhar, ir para o lugar de fazer um monte de coisa, beber, comer compulsivamente, vestir uma máscara ali, né, de forte. Não, eu já superei. Onde na verdade não tem. Se tu estava dentro de uma relação que teve determinada duração, tu tem que entender que esse teu sistema criou toda uma configuração, uma zona de conforto ali, onde existe a interação com essa pessoa. Entende? Então teu sistema precisa criar agora uma nova zona de conforto onde não existe mais essa pessoa. E tem um time para isso, tem um processo para acontecer aqui, que é, via de regra, dolorido. Pois estamos falando de uma perda, de algo que se foi e que lá atrás, né, me nutriu muito, então tem que morrer os planos, não morre só essa pessoa, morre os planos que a gente fez para o futuro, as expectativas que a gente tinha. Então o teu sistema precisa disso. Não emenda, gente, não emenda uma relação no outro. Porque imagina, tu vai chegar nessa próxima relação com um luto entalado dentro do teu sistema, tentando compensar, porque aí o que acontece? Tem uma dor aí, tu pode estar tentando de tudo para ficar na superfície de ti mesmo, tá? Porque a dor está aqui. Se eu te conduzo em uma meditação, faço tu entrar em contato com isso, tu vai ver que tem uma dor, porque ela é natural, é da vida. Só que para não entrar em contato com a dor, é aí que a gente busca isso. Não, vamos pro bar. Aí começa a projetar uma esperança lá fora de eu encontrar alguém que agora vai fluir, ou começa essa relação com uma nova pessoa ali tentando, né? Até porque uma relação, normalmente no início, ela te nutre muito, né? A gente chega os dois ali super querendo agradar, né? Aí é só a parte boa, a gente vai lá e se encontra, conversa, vê um filme, então, e aí só que o luto tá aqui. É questão de tempo para ele te atrapalhar de alguma forma, fazendo com que essa relação que tu emendou já largue fadada ao fracasso. Eu estou comendo compulsivamente, já engordei 8 quilos, então é comum às vezes migrar para dois lados, né? Tem pessoas que perdem a fome. Tudo bem, a gente também precisa se acolher e entender que existem esses mecanismos do nosso ego que vão atuar e vão nos levar para esse lugar. O que eu estou querendo aqui é trazer essa consciência para vocês, para tu entender que isso vai acontecer e talvez vá respingar um pouquinho, mas para tu ficar atento, atenta, porque isso vai te trazer graves consequências lá na frente. Muitas vezes, né, quem cai nessa máscara, eu era dessa máscara aí, de tentar parecer ser forte. Muitas vezes é como se a gente internamente pensasse assim, não, diante disso, diante desse desfecho, ele não merece a minha dor. Ela não merece que eu fique mal aqui em casa. E aí tem, às vezes, algumas pessoas que ainda ficam sabendo que esse ex-parceiro caiu nessa armadilha de já emendar um relacionamento com outro, já tá lá com alguém, ou postando foto que tá viajando e a vida dele tá maravilhosa. Aí mais ainda tu pode cair nessa armadilha de, pô, né, como assim? Eu aqui mal e ele lá bem? Gente, é uma ilusão, tá? Tu pensar isso. Ele lá, ou ela lá, já tá bem, já seguiu em frente, já superou. Não, o luto tá ali. E se ele tá nesse movimento, inclusive desrespeitoso, né, de já seguir em frente, já seguir fazendo um monte de coisa, né, desrespeitoso contigo, eu posso te garantir que ele tá caindo na armadilha que eu tô tentando te trazer aqui.
está fugindo do luto, da dor. Uma hora vai estourar lá algo não incomum, né? É ou não é comum? Tem a pessoa que sai de um término e se entrega essa dor ao luto. Normalmente ela vai para um lugar o quê? De recolhimento, de viver aquilo, chorar, né? Ficar mais recolhido, eventualmente vai falar com pessoas mais próximas, um amigo, uma amiga, desabafar. E a pessoa atravessa aquilo, né? E a outra tá lá. Saiu, bar e não sei quem, já ficando com outro, já fazendo acontecer. Quem nunca viu essa história? E aí dá um time, se passam alguns meses, talvez um ano, e aí essa aqui que se entregou ao luto e à dor, quando vê, tá renovada, né? Tá livre para de fato tá aberta para começar algo novo. E aí de repente a outra tem uma super queda. E aí inclusive muitas vezes sai procurando essa aqui. Saiu de lá, não, superei, tô indo em cima, vai lá. Aí dá um tempo, bate lá às 6, quando a água bate na bunda, vamos dizer assim, aí tenta voltar, tenta retornar, só que imagina a bagunça que essa pessoa não tá se ela não viveu esse luto. Me envolvi por 4 anos com um narcisista. Cuidado com essas acusações, tá? Já vou falar disso em seguida. 9 meses do término e ainda penso nele, sinto culpa por ter terminado comigo. É normal? Então... Nas fases do lucro a gente fala um pouquinho mais disso, vi ele curtindo e seguindo várias. Ó, isso eu já vou falar em seguida, tá? Quem termina sente luto também? Sim, é claro. O luto é, gente, de novo, é uma necessidade biológica no teu sistema. Não é algo que tu escolhe, teu sistema precisa disso. Claro que existem alguns casos que são mais raros e comuns até de acontecer mais com as mulheres, dessa pessoa já ainda dentro da relação já está vivendo luto. A relação já acabou há um tempo, mas tem aquela dificuldade de terminar, tem um apego, a pessoa está ali num sofrimento que não consegue soltar e fica. Só que ela meio que já viveu todo o luto ali. Quando ela decide sair, ainda vai ter algo ali para ser vivido, mas é menor, menos impactante. E aí, de fato, ela consegue seguir em frente mais facilmente. Então o luto não tem um time, tá? Mas observa-se que em média uma relação que foi mais duradoura, né? Levou ali mais de ano, vamos dizer assim, no mínimo um ano, vai te pedir um luto ali de 6 meses a 1 ano. Vai, porque 1 ano já é tempo para o teu sistema nervoso criar toda uma configuração daquela pessoa na tua vida. Entende, gente? É tipo, é sobre adaptação. Se eu chegar agora for para um outro país, eu estou indo para a Índia agora, eu vou chegar lá, é tudo diferente. É tudo novo. Tem um time para o meu sistema biologicamente se adaptar àquela realidade, àquela cultura, àquela comida, como as coisas funcionam. Então, quando alguém sai da tua vida, é algo muito grande. Tem um período de adaptação que é experienciado através desse luto, ok? Tá, beleza. Concordam? Terapia, rede de apoio, exercícios. Boa, Regis, é isso aí. Então, esse é erro número 1, tá? Fugir do luto. Erro número 2, stalkear o ex-parceiro ou manter contato. Hein? Conhecem esse? Termino a relação e tô lá nas redes sociais, nos stories, querendo ver, querendo saber. E aí os níveis mais intensos de stalkear, vou ver quem a pessoa segue, se curtiu, se comentou, outras pessoas. Tu não tem ideia do sofrimento que tu tá criando para ti. Por quê? Começa aqui o stalkear nas redes sociais, como eu falei esses dias no vídeo, né? O que tu faz nas redes sociais? O que tu posta ali, né? Recortes da tua realidade, fragmentos da tua realidade, estrategicamente, milimetricamente escolhidos, onde ali eu quero transparecer, nem transparecer a palavra, né? Mas mostrar determinada imagem. Então é tudo muito bem escolhido. Pega alguém que está, por exemplo, diante de um término com o ego ferido, que às vezes vai postar coisas, ainda mais sabendo se tu é um stalkeador ou stalkeadora, vai postar coisas para justamente mexer contigo de alguma forma. Então entenda, as redes sociais jamais retratarão
a realidade que alguém está vivendo. Uma pessoa pode estar em Paris postando uma foto com alguém que conheceu e por dentro está triste, está mal, está ansioso, está injuriado. Então as redes sociais eu não estou aqui hoje, mas teve uma live que eu fiz ano passado, gente, que eu estava na live, acho que de camisa social, e embaixo, trabalho online, né? Uma bermuda de praia. Eu levantei assim, ó, e aí eu mostrei minha bermuda de praia. Porque aqui eu escolho o que eu quero mostrar. Entendeu? E aí tu vai te nutrir dessa parcela que a pessoa quer te mostrar. Cara, tu vai sofrer muito. E aí fora que é só uma imagem. Quando vê a pessoa postou uma imagem lá, foi uns amigos, o cara tava, pensa num homem, sei lá, o cara tava jururu, vamos dizer assim, tava triste. E aí, um dos amigos queriam dar uma bolinha nele, cara, vamos fazer alguma coisa no final de semana, vamos pra não sei onde, vai pra praia, aí o cara vai lá e posta na praia, mas o cara tava lá, nem tava presente, os amigos estavam lá, nem queria estar ali, foi ali porque não conseguia ficar sozinho em casa. Aí o cara vai lá, posta uma foto na praia, seja lá onde for, e aí quem stalkeia vai olhar, já seguiu em frente, ou, tá nesse lugar, pô, mas tem mulheres aí, e já, entende? Tá entendendo, né? Tu abre espaço para tu criar um monte de coisa que muitas vezes não existe, não tem como saber. Aí pode acontecer o contrário, alguém que não tá nem nas redes sociais, mas quando vê tá lá, curtindo, fazendo uma outra coisa, entendeu? Tá, stalkear, péssima ideia. Depois, manter contato com esse. Por que eu, Cauê e vários outros mestres aí, né, vão falar do contato zero, né? O que é o contato zero? É contato zero mesmo. Por que o contato zero é importante? Imagina que assim, eu gosto dessa analogia. Imagina que quando tu tá diante de um término, quando alguém que tu amou, amava, por mais que esse término já andasse meio mal, tem memórias dentro de ti que foi bom, e isso fica vivo de alguma forma, em especial se essa pessoa sai. Quando a gente perde, o nosso ego que se identifica com as coisas tende o nosso ego odeia perder, até o que já não estava tão bom ultimamente, mas vai brotar algo de não quero perder isso, me dá aqui, vai ficar mais interessante esse algo que tu perdeu. E aí o que acontece então quando esse algo que tu quer sai à tona, ainda mais se são desfechos desafiadores, é natural que tu entre em contato com um monte de ferida emocional tua muito antiga. Isso tudo vem à tona e tu sente uma dor de rejeição, uma dor de abandono, me sentir traído, traída, uma série de coisas. Então eu gosto de usar, né, uma metáfora que, imagina que diante de um término é como se tu tivesse num domingo de sol, sabe aquelas férias que a gente vai assim, e tu tomou um sol, assim, ó, pensa num solão aqui que está todo vermelho, ou seja, diante de um término, emocionalmente, tu tá em carne viva. Tu tá hipersensível, sabe? Todo vermelho, vamos dizer assim. Diante de um término, é isso que vai acontecer. Agora imagina, tu tá mega sensível porque tomasse um solzão no domingo. Tu iria na praia segunda-feira? Tu iria te expor na segunda-feira? Não. É a mesma coisa para esse parceiro. Quando tu mantém um contato, ou até o stalkear vai entrar nisso, nós vamos nessa linha mais do... Quando tu mantém esse contato, perguntando, oi, tá tudo bem, sabe aquele papinho que é disfarçado? Parece sinal de maturidade, parece, né, ou aquelas narrativas de não, nossa, a gente viveu algo muito profundo juntos e tal, né? Pô, não tem o porquê de eu deixar de falar contigo, não tem porquê da gente manter uma amizade. Se tu olhar bem, tu vai ver que a intenção não é bem essa. Tem uma intenção oculta por trás, que às vezes é sentir como o outro tá, se ele tá mal, se tem uma esperança de voltar, se ele já virou a página e seguir em frente. É muito mais isso que acontece. Se tu é um ser humano bem comum que nem eu, e todo mundo somos. Então, porque nesse contato, tu abre espaço para ver à tona as mais variadas falas desse parceiro, que são falas que podem estar todo exposto, lembra de novo? Carne viva. Qualquer fala ali, tu está mega sensível, pode entrar de um jeito e tu amplificar aquela dor que tu já estava sentindo.
Então, se tu tomou um solzão no domingo, o que tu vai fazer segunda-feira? Eu vou me recolher. Eu vou me recuperar. Eu vou ficar em casa, seguro, protegido, para dar um tempo para o meu organismo se recuperar. Foi um impacto emocional muito grande. Boa, você me desmascarou agora. Claro, gente. E não estou dizendo que no futuro tu não possa vir a trocar com essa pessoa, mas no início não. Dá um time. Entendeu? Faz sentido isso, gente? Bloqueei, não stalkeei. Sabe, aí tem alguém botou ter contato é igual mexer a ferida constantemente, não sara. Exatamente. Eu fui stalkear hoje e vi que ele estava no hospital. Fiquei com vontade de falar, mas me controlei, porque foi escolha dele não ter minha companhia. Sim, tu abre espaço para muita coisa. Esse é o momento que a gente tem que ter muita paciência. Eu sei que é difícil, estou falando isso, não é fácil, já tive lá os meus términos, né? Não é à toa que eu me tornei um especialista nisso. Só que a gente precisa ganhar essa consciência desses mecanismos que sorrateiramente atuam dentro de nós e podem nos levar para lugares que a gente vai ter mais sofrimento. Então, estou aqui nessa live querendo trazer consciência para vocês, porque eu quero evitar mais sofrimento. Já chega o sofrimento do término. Por que eu vou abrir espaço para me bagunçar mais, para me desequilibrar? E aí, muitas vezes, esse meu desequilíbrio começa a me atrapalhar outras áreas da vida. Aí eu vou trabalhar por conta da forma que o meu ex mandou mensagem de manhã, nessa amizade que a gente manteve, eu perco o foco no trabalho, cometo um erro, né? Atendo mal um cliente, ou estou ali, né, despedaçado atendendo o cliente, não faço uma venda, quem trabalha com vendas, eu começo a comprometer um monte de áreas da vida por conta de uma fragilidade do meu ego. Essa é uma das coisas que eu defendo. Eu vou falar aqui, né, dos 5 erros mais comuns que a gente comete, depois eu vou falar dos 3 aspectos mais importantes, os 3 pilares para tu superar uma pessoa, né? E o primeiro deles é, hoje eu estou abordando muito, fortalecer a sua mentalidade. Como é que eu fortaleço? Como é que uma pessoa que tem uma mente forte conquista essa mente forte? Conhecendo essa mente. Por isso a ideia do autoconhecimento. Quanto mais eu entendo como funciona essa coisinha aqui, que fica cheia de vozinhas o dia inteiro, mais eu consigo administrar. Melhores coisas eu consigo extrair disso. Tá? E aí teve alguém que acho que perguntou esse dia na caixinha, né? Tá, Cauê, mas bloquear não é uma infantilidade? E aí, será que é? Bloquear é uma infantilidade? Depende. Eu diria que a diferença aqui vai estar na tua intenção. Tem gente que bloqueia numa intenção de provocar, de dizer, olha, estou indo embora. Ou a manipulação, né, pelo silêncio. Sair, não quero saber, para cutucar de alguma forma no outro e despertar o interesse dele. Acontece isso ou não, né? Quando eu sou bloqueado por alguém, é uma coisa bem desagradável, começa a gerar uma série de questionamentos internamente. Certo? Se tu vai com essa intenção, eu vou dizer, bloquear, essa tua postura é uma postura infantil, de manipulação egóica, que quer despertar no outro o sentimento de falta por saber que, a partir do sentimento de falta, a gente entra no querer, ou muitas vezes se obcecar, desejar compulsivamente algo. Agora, se a tua intenção ali a Margarete foi perfeita, é te preservar, é entender, cara, eu estou muito sensível, eu estou muito mexido, eu estou com essa insolação aqui desse solzão de domingo. Tudo que for sair de mim, brotar agora, vai vir de um lugar de desequilíbrio. Então, interagir com o externo não é algo muito interessante. Então, para me preservar, eu vou evitar todo e qualquer contato com essa pessoa. Eu vou lá no meu Instagram e bloquear, né, tudo que pode vir de mensagem deles. Eu vou para as pessoas próximas falar, olha, eu sei que você, né, temos amigos em comum aqui, eu quero que tu não me fale nada sobre ele nesse momento do tempo. Eu preciso. Pronto. É a tua intenção que determina. Mas o que ele vai pensar? O que ela vai pensar? É problema dele. Se em algum momento tu tiver a oportunidade de falar, tu vai relatar. Olha, eu estava muito sensível, não dava conta de iniciar uma conversa contigo. Não tinha estrutura emocional para isso. Porque é isso que acontece diante de um término. Ok?
Faz sentido, gente? Meus queridos, estou trazendo aqui os 5 principais erros, né? Vou trazer em seguida os 3 elementos centrais para tu esperar um término, mas quero aproveitar para falar, né, que no dia 8 de agosto, um sábado, das 15 às 20 horas, ao vivo, online pelo Zoom, eu vou estar dando uma imersão com esse nome, Como Superar um Término. Lá a gente vai trabalhar esses 3 pilares, que dá para adiantar para vocês já. Desenvolver uma mentalidade forte. Como? Lá eu vou explicar detalhadamente os mecanismos do ego para você não cair nessas armadilhas. Aqui eu estou dando uma pincelada, tá? Segundo ponto, talvez o mais importante, por isso que eu botei no centro aqui, tá? Processo de purificação emocional das feridas emocionais que foram ativadas diante do término. Eu, Cauê, através de técnicas de cura energética, vou induzir vocês para a gente liberar questões a nível emocionais, tá? Técnicas extremamente eficientes. E o terceiro passo, eu vou ensinar para vocês os 7 estágios do luto. Sim, o luto é algo estudado, que tem estágios ali para serem atravessados para que tu chegue até o último estágio e de fato consiga seguir em frente. Deixa isso para trás e esteja aberto e disponível para viver algo novo. Ou que seja reatar com essa pessoa, tá? Então no workshop é isso que em essência nós vamos trabalhar. A gente está no lote promocional, ainda são 20 vagas. Antes da live tinham 13 preenchidas, faltam 7 pelo valor de 12 de R$15 ou 149 à vista no Pix. Se tu tem interesse de escrever, é só tu comentar aqui embaixo, salto de saltar. Tu vai receber um link para fazer a inscrição, tu fazendo a inscrição, tu tá dentro, é só aguardar. Ok? Vamos seguir? Então, falei do primeiro erro, que é fugir do luto e não atravessar a dor. Segundo, stalkear ou manter contato. Terceiro erro, procurar respostas onde só existem interpretações. Sabe, ficar tipo em casa assim, ó, mas será que ele me ama? Será que ele gostava de mim? Será que ele está pensando em mim? Será que ele já está com uma outra pessoa? E se eu tivesse feito diferente, será que a gente estaria junto? Por que será que realmente ele terminou ou ela terminou? Ó, gente, isso é mais um dos mecanismos do ego que visam a gente fugir da dor, do luto. Porque enquanto eu fico me distraindo na minha mente, eu vou, né, eu desloco a minha energia para o mental, fico com a energia aqui no cabeção, pensando nessas milhares de coisas e não sinto. Teve alguém que esses dias fez uma pergunta numa caixinha que era algo assim, né? Como é que era? Terminou comigo. Aí perguntou algo assim, será que ele estava mal? Será que ele gosta de alguém? E a minha resposta é, pensa comigo, que diferença tem essa pessoa ter terminado contigo, vamos supor que a gente consegue encontrar essa resposta, eu dissesse para ela, não, olha, ele terminou contigo porque ele está depressivo, ou ele terminou contigo porque ele ama alguém, ou ele terminou contigo porque, sei lá, não te aguenta mais. Que diferença tem da realidade que tu está diante agora e que tu precisa lidar de que essa pessoa não está na minha vida. Ponto. A única realidade que tu precisa lidar agora é essa. E é uma realidade difícil, eu sei. É um assunto difícil de trazer aqui, gente, mas em algum lugar a gente precisa fazer disso. Por algum motivo eu me especializei em ajudar pessoas nesses processos. Mas essa é a realidade que tu precisa lidar. Na minha vida hoje, essa pessoa não tem mais. O porquê disso, que diferença faz? De novo, o que muda? Se eu respondesse aquela mulher da caixinha, desse o real motivo, ou esse ex chegasse e se pronunciasse, foi por isso. O que muda? A realidade que eu tenho que lidar é a mesma. Então isso são distrações, tem um mecanismo no nosso ego que eu chamo da bisbilhotice. Tá? Se eu souber alguma coisa a mais, se eu entender alguma coisa a mais, isso vai me trazer paz. Já perceberam isso? Só que aí tu vai ver, é tipo a coisa do stalkear. Aí tu vai lá, quando vê, tu quer saber, quando vê, tu consegue saber. Não, aí quando vê, tu descobre. Não, realmente tá... Ele realmente ama outra. Descobri isso, que ele ama outra. Eu te garanto
que o teu ego vai puxar a próxima pergunta. Tá, mas tá com outra? Mas será que ele já estava com ela, já gostava dela quando a gente estava junto? Ou será que foi depois? E não, gente, nunca vai parar, tá? Porque é uma ilusão do ego. O ego tem a ideia, né? Para eu me sentir seguro, eu tenho que ter certeza sobre as coisas. É assim que ele funciona. O ego quer garantias, certezas. Então, o não saber é uma coisa que tortura o ego. Claro, daquela pessoa que está inconsciente. Eu estou trazendo aqui para vocês consciência. Só eu não estou ouvindo? Vocês não estão me ouvindo, gente? Tem coisas que eu não saber, porque eles enlouquecem. Sim! Não, acho que é só tu, Rose. Aumenta o volume do celular. Estão me ouvindo? Alguém fala aí só, tá me ouvindo? Perdi o fio da meada. Ah, tá, é a certeza, né? Então, voltou, tá. Os demais estão me ouvindo? Ah, tá, estou sim. Beleza, obrigado. Entenderam, gente? Diante de um término, tem horas que fica mudo. Ué. Mais alguém tá ficando mudo às vezes? Tá, beleza. Falta o som às vezes. Que coisa! Tá. Enfim. Esse é um lugar que a gente precisa aprender a ficar. Delay. Uau, a internet está me sabotando. Tá, beleza, então vamos lá. É um lugar de não saber. Porque, de novo, imagina que existe essa... Sim, fica mudo, delay também. Tá falhando o som. Que coisa. Teste. Tá, você aqui falando. Não sigam me dando feedbacks, por favor. Então, o lugar que a gente precisa aprender a ficar é esse de não saber. Porque quando a gente está diante, né, dessa dor, do término, dessa falta, é entender que esse ego, ele vai querer te jogar atenção. Imagina que está aqui a dor da falta, eu não tenho mais essa pessoa nessa vida, o que eu preciso fazer? Eu tenho que construir uma vida sem essa pessoa, certo? Esse deveria ser o teu único foco. Diante de um término, é duas coisas. Essa pessoa não está mais na minha vida e eu preciso construir uma vida nova sem ela. Ponto. Se tu botar toda a tua energia nessas duas afirmações, eu tenho certeza que tu vai atravessar esse período com muito mais facilidade, muito mais leveza e consciência. Agora, se tu cair nessas distrações de olhar, por que isso, por que aquilo, e se eu tivesse, e se ele isso, e se mudar algum dia, perdesse o foco, te desconectasse da tua realidade, entende? A realidade é essa aqui, mas tu foi pra mente. Ok? Faz sentido? Ok. Terceiro erro. Quarto erro. Transformar o ex em um deus ou um demônio. Conhecem essa? Transformar o ex em uma deusa ou uma diaba. Percebe que os dois são extremos? Se tu tá indo para um lugar de extremo, eu posso te garantir que tu não tá enxergando a realidade tal qual ela é. A sua percepção da realidade está poluída, está contaminada pela tua dor. Normalmente, os mais carentes, os mais carentes tendem a ir para o lugar de endeusar o ex-parceiro. E inclusive se diminuir, tá? Porque é um movimento em conjunto. Aquele que endeusa o parceiro normalmente acha um monte de culpa. Nossa, mas eu que não sou suficiente, mas eu que errei. Traz culpa para si. Entendeu? E aí fica... Só que esse endeusar, se tu for olhar para a pessoa, é algo que vai sendo construído com o tempo. Entendeu?
Se for olhar, quanto mais tempo eu tô distante daquela pessoa e sem ela, mais esse endeusamento acontece. Não é isso que acontece? Por que isso acontece? Por que quanto mais tempo, né, terminei o término, vai passando 1, 2, 3, 4, 5 meses. Tem pessoas que às vezes eu atendo, 10 anos do término, ela tá lá com uma ideia de, nossa, mas ele era... Eu já digo, opa! A pessoa ela me traz tipo um histórico de vários parceiros difíceis, relações, né, bem comuns, desafiadoras, mas teve uma lá que era o cara. Não era. Não era. Posso te garantir. Por quê? De novo, lembra qual é o grande perigo que a gente tem quando a gente se desconecta da realidade? Então, quando o outro vai embora, eu estou me relacionando mais com o outro? Não. Eu começo a me relacionar com as imagens internas que eu tenho do outro. Só que o que o teu ego faz? Se eu estou sentindo falta dessa pessoa e eu quero ela, o que ele começa a fazer com as imagens, memórias internas que eu tenho dessa pessoa? Vocês concordam que eu tenho várias memórias boas, de coisas boas, momentos bons, mas também de momentos ruins, conflitos, quando ele errou e falou comigo, concordam? Só que nesse se relacionar com a tua mente, diante da falta do outro, tu começa a focar, a selecionar, teu ego faz isso de forma automática, tá? Estou te trazendo consciência aqui para tu entender o automatismo e não cair nele. Ele vai começar a selecionar só a parte boa. E aí tu não só seleciona, como tu lembra. E aí tu volta lá, porque imagina que assim, ó, para tua mente, para tua mente tudo é real, tá? Tua mente não sabe diferenciar algo que tu vê na tua frente daquilo que tu imagina, tá? Então, conforme tu começa a lembrar, nossa, mas ele era tão bom, ele era carinhoso, aí tu sente aquilo. Tu não só pensa, de repente tu sente, e aí vem a falta, a pessoa não tá, aí jogasse mais uma memória que tu criou na tua mente, que vai cair no banco de dados da pessoa, é legal. Tá? Imagina que, vamos dividir as memórias da tua mente, tem a caixinha lá, falhou comigo, e a caixinha, nossa, que pessoa agradável. Cada vez que tu em casa, sozinho, lembra de algo bom, sente saudade, tu aumenta a caixinha da memória boa. E aí quando vê, chega domingo de novo, uma sexta-feira, tá lá, tu pega um vinho, se bebe é pior ainda, né? Aí pega um vinho, aí começa a lembrar, não, o jeito que ele falava, nossa, mas isso aqui é tão bom. Aí se começa a remexer no passado, é pior ainda. Ler carta, meu Deus, a gente não faz isso, tá? Aí tu fica só, aí tu reforça aquela memória. E a caixinha do ele é bom vai ficando uma coisa assim, ó, gigante perto da caixinha dele é ruim. Acabasse de endeusar ele. Só que tudo isso que não se percebe, tudo isso aconteceu só na tua mente. Não foi porque tu conviveu com ele mais 6 meses, onde nesses 6 meses tu teve 6 meses de bons momentos que criaram memórias reais de que ele é realmente bom. Estão entendendo isso, gente? Isso aqui às vezes é um pouquinho mais complexo. Entendeu? Não, foram 6 meses virtuais. Virtuais. E aí tu cria a ideia do endeusar. Pegaram isso, gente? Deu pra entender? A gente faz ou não faz isso? Tá? Tem quem vai para outra polaridade, que vai pro lugar de demonizar. Que é o quê? Botar 100% da responsabilidade de tudo que aconteceu na relação, dela ter dado errado, dela ter fracassado no outro. Aí é aquele tipo de pessoa, normalmente são os evitativos, tá? Quem conhece a teoria do apego, o apego ansioso é esse que endeusa. O evitativo demoniza. O evitativo ele já tem um olhar para a crítica, para achar um defeito no outro. Isso já acontecia dentro da relação. Então o evitativo ele já tem bem gravadinho as falhas, os defeitos do outro. Já está bem vivinho na memória dele. Quando termina, então, ele que quer evitar o outro e quer se mostrar o suficiente e forte, aí que ele vai reforçar, botar uma marca-texto nos teus defeitos. Pá, pá, pá. Ele ainda mais se o término, dependendo de como foi, se o outro falhou no término, ele vai botar, um holofote desse tamanho só no término. Esse jeito desonroso, esquece tudo de bom que teve no passado. E aí faz o oposto. E aí quando tá sozinho, na sexta, tomando vinho,
tá sentindo raiva. Porra, que pessoa, 5 anos da minha vida desperdiçado, né? Olha só, tô aqui, tarará, tarará, tarará. Aí fica reforçando a caixinha demônio. Entenderam, né? Eu sou ambivalente, já endeusei, já demonizei e agora eu tô no 50% de cada. Entendi, Margarete. Ok, tá, boa tarde, tá fazendo sentido. Fim de semana são os piores dias. Por que os finais de semana são os piores dias? Lembra que eu falei no início da live? Existe um conteúdo interno, se eu estou diante de um terno, que é de dor. Certo? Eu estou sentindo ali rejeição, abandono, uma série de coisas. Quando eu estou fazendo algo com a minha atenção para fora, eu me anestesio um pouco disso. Certo? Só que aí chega o final de semana, tiram as tarefas de mim, tiram o fazer. Quando a gente fica sozinho, a gente começa a entrar em contato com o conteúdo interno nosso. E aí isso começa a vir para a superfície. Como é um término, é um conteúdo, via de regra, desagradável. E aí é bem nesse momento que tu pega esse conteúdo desagradável que vem à tona, se tu não entende como a tua mente, esses mecanismos do ego funcionam, tu faz uma bagunça maior ainda com isso aqui que está aqui dentro. Aí tu hiperdimensiona isso, aí um domingo às vezes se torna um inferno. Se a tua mentalidade está frágil ainda, se tu cai nas armadilhas, né? Porque tem pessoas que estão inconscientes, né? Nem sabem das armadilhas e caem achando que é aquilo mesmo. Espero que vocês na live aqui agora tenham consciência, mas vocês vão perceber, né? Que com essa consciência, claro que aqui eu dei uma pitada de consciência, tá? Não é nem de perto tudo que eu vou ensinar para vocês, por exemplo, lá na imersão, né? Mas tem pessoas que tu vai estar consciente desses mecanismos e tu vai ver que tu vai cair algumas vezes. Mas tu vai começar a driblar algumas. Vai perder força, sabe? Não vai te dominar tanto. E aí o terceiro estágio é quando tu tem consciência dos automatismos, mas tu consegue administrar eles bem. Pronto, te tornasse um mestre de ti mesmo. E dá trabalho, tá? Por isso que, além de desenvolver uma mentalidade forte, tu precisa trabalhar esse mundo emocional. Para quando tu chegar no domingo e esse conteúdo vir à tona, não ser um conteúdo de muita dor. Entendeu? Se eu vou purificando essas dores, e de novo, é o que eu vou fazer lá na imersão, quando eu entro em contato com isso é algo que vai doer, vai incomodar, vai me desequilibrar, mas nem tanto. Consigo lidar melhor com aquilo. Aí imagina, meu emocional está mais trabalhadinho, soltei minha dor de rejeição, e aí tu sabe o que tu vai aprender lá na imersão, tu vai ver que a dor de rejeição que tu está sentindo agora desse parceiro não começou aqui. É a mesma dor de rejeição quando tu tinha lá 5 anos, quando tu sentiu que o teu pai te rejeitou porque fez não sei o quê. Entendeu? E aí é uma grande oportunidade para tu liberar, o nome disso é gatilho. Já ouviram falar? Gatilho emocional. O que é um gatilho? É quando já tem um conteúdo dentro de mim. Por isso que para algumas pessoas que tem uma ferida grande internamente, um término é um terremoto emocional. Porque todos os conteúdos vêm à tona de uma vez só. Então, se purificar emocionalmente é algo primordial. E mais uma vez eu falo, isso vai acontecer lá na imersão Como Superar no Término, dia 8 de agosto, das 15 às 20 horas, ao vivo online pelo Zoom. Para quem vai perder, vai ficar gravado ainda, tá? Se essa live aqui está te nutrindo de alguma forma, lá é outra história, é outro papo, tá? Só comentar salto aqui, salto de saltar, vai receber o link para te inscrever. Lote promocional, tinham 7 vagas ainda, a R$ 149 no Pix ou 12 vezes de R$ 15. Bueno. O que mais tem aqui? Eu sou evitativo. Qual a técnica para tirar essa raiva toda? Então, o evitativo tem que ir para o processo de purificação emocional, tá? Porque o evitativo, ele já está evitando as dores dele há muito tempo. Sabe o que é a raiva? A raiva é uma emoção que diz assim, ó, não chega perto da minha dor. Isso é a raiva. Toda vez que você sente raiva de alguém, porque algo que alguém falou, ele tocou num ponto de dor
que tu não quer que ele chegue perto. Então por isso o evitativo ele vai se cercar de muita raiva para ninguém chegar perto da dor dele. Só que o que ele não enxerga é que ele também evita a dor dele. Então a cura de um evitativo está em mergulhar e olhar o que tem aqui dentro. Para o evitativo, o que ele faz? Né? Ele é mega racional, ele racionaliza tudo. Então ele joga toda a energia para a mente dele e fica racionalizando, né? Criando uma positividade falsa, uma série de coisas. Só que o mundo emocional dele está... Aí dispara uma crise de ansiedade, um negócio assim, e não sabe por quê. Por quê? Porque é uma negação das emoções. E a raiva aqui como uma protetora. Não chega perto de mim, não chega perto de mim. Uma raiva, só que eu estou me defendendo da vida. E aí vamos pensar, será que alguém que se defende da vida vai ser feliz? Porque essa defesa me desconecta das pessoas. Quem está falando aqui é um evitativo, então eu falo isso com propriedade, sei muito bem, era o que eu fazia lá atrás. Então, para o evitativo que falou ali, tua preocupação não é nem o outro. Na verdade, o evitativo para o ansioso é o quê? É voltar-se para si diante de um término. Autoconhecimento. A raiva só vai sair quando tu tirar a tua dor, porque a raiva está protegendo a tua dor. Quanto mais dor, mais raiva. Então não dá pra pegar, e aí a vontade é essa, né? Raiva, sai daqui, tá me incomodando. Só sai fora. Não, enquanto tiver dor aí, ela vai ficar como um cão raivoso até, rosnando, pra ninguém chegar perto. Só que a grande dor do evitativo qual é? Ele morre sozinho. No profundo ele tem uma grande solidão, ele fica se isolando, se isolando, se isolando, se isolando. Mas a narrativa mental é só autossuficiente, me dou sozinho, liberdade, gosto de... Né? Mentira. No profundo não é isso, só que nem ele consegue chegar nesse profundo. Por isso que a minha proposta na minha imersão é essa. Eu vou jogar vocês em emoções profundas. Quem conhece meu trabalho sabe o que eu estou falando, porque é no profundo que está a solução. Se tu ficar no rasinho, só no superficial, numa teoria, não sei o quê, não adianta. Eu te dar diquinhas aqui, inclusive, né, gente? Tô dando diquinhas, eu sei que enriquecem, em especial para fortalecer essa mentalidade. Mas fica raso, teoria. Estamos falando de relações, estamos falando do mundo emocional. A parada é outra. Não é montar uma casa, não é um engenheiro que tem que criar lá cálculos, não. Estou falando de emoção, pessoas, amor. Nossa, tem muito comentário. Eu acho que comprei. Ah, tá. Fazer o divórcio energético ajuda também? Sim, eu vou fazer o divórcio energético na imersão também, tá? O divórcio energético ajuda. Mas mais importante é a purificação emocional. Gente, na imersão, a gente faz isso há anos, tá? A minha frase que rege muitos dos meus trabalhos é: a decepção amorosa que te destrói pode ser a mesma que te transforma. Eu, Cauê, trabalho nessa segunda frase. A decepção amorosa que te transforma. Se tu souber fazer bom uso disso. Então eu desenvolvi, na imersão eu vou dar os 4 pilares, assim, incluindo o desligamento energético, né, que mais vão te ajudar numa superação. Eu posso te garantir. Eu já fiz essa imersão, gente, acho que umas 10 vezes. Uma vez por semestre, uma vez por ano, semestre ali eu faço. Então eu sei o que mais surte efeito. É isso, o desligamento de divórcio energético está lá? Sim, está lá. É uma parte que a gente faz não é só o desligamento energético, a gente faz um movimento de honra, de respeito, de perdão com os ex-parceiros. Porque toda emoção negativa que tu nutre com o ex-parceiro cria um vínculo energético com ele. Sabia disso? Uma das principais causas da indisponibilidade para o amor, ou seja, quando eu quero viver uma relação nova, mas isso não acontece, são vínculos energéticos mal resolvidos com ex-parceiros. Né? Aí dentro da minha mentoria, não é nem mais imersão, né? É um dos trabalhos que eu mais faço quando alguém quer promover essa abertura para o coração. É passar um pente fino nesses ex-parceiros. Porque via de regra tem nós. Magoinha, ressentimentinho, culpinha, vingancinha, raivinha, ou falei no diminutivo, mas às vezes é raivão, ódio, rancor. Tais criando problemas para a tua vida. E não é simples isso. Eu sei que tem parceiros que trazem conteúdos, coisas muito difíceis. Por isso a gente tem que ir no profundo
disso. Falo por mim, eu vivi coisas muito difíceis. Tá? Mas depois que eu fui no profundo e fui soltando essas questões, eu abri caminho para hoje estar num casamento bom demais. Superei os meus términos lá atrás. Como a gente sabe sobre os apegos? Então, tem lá na minha Margarete, tem lá no meu Instagram, no live, se for ali. Na imersão é como hipnose? Sim, eu uso técnicas que te colocam num estado alterado de consciência. Então, eu vou falar, por exemplo, lá sobre as feridas emocionais. Depois eu falar das feridas emocionais, em especial rejeição e abandono, eu vou dizer, feche os olhos. E vocês vão fechar os olhos, eu vou fazer toda uma indução com técnicas mega validadas que dialogam direto com a tua estrutura inconsciente para tu mesmo acessar os conteúdos e liberar. O som não acompanha a sua fala. Que coisa, gente! Excelente mentoria, super indico. Boa, Pri. A Pri tá na mentoria. Tem vários mentorados aí, já vi, né? Que legal essa imersão. Então, quem quer vir pra imersão, só comenta salto aí. Quero perdoar a fila toda. Vem pra imersão. Tá? Quinto erro, né? Faltou dar pra vocês. Quinto erro. Tentar recuperar a relação ao invés de recuperar a si mesmo antes. Vou repetir. Tentar recuperar a relação ao invés de antes recuperar a si mesmo. Como que a gente faz isso? Indo para a energia do desespero. Porque, gente, imagina que assim, ó. Quando eu termino com alguém, imagina que essa versão minha e a outra versão dessa pessoa, eu vou falar em termos quânticos, frequenciais, tá? Tudo energia, nós somos compostos por átomos e a gente vibra em determinadas frequências vibracionais, tá? Que são resultados do nosso sistema de crenças, pensamentos, sentimentos, ações. Então todos nós temos o que a gente chama de um gradiente vibracional. De acordo com quem eu sou, eu vibro em determinado grau ali. Não tem um número específico, talvez tenha, mas tá. Ou seja, quando há uma ruptura, porque esses campos, tá, eles são formados, é um campo eletromagnético, tá? Então, semelhante atrai semelhante. O que é compatível atrai com o compatível. Níveis de consciência compatível se atraem. Então, quando há uma ruptura, é porque a versão de cada um atual, desse exato momento, perdeu compatibilidade, perdeu o magnetismo. E aí há uma ruptura, gente. Isso é física. Sabe quando pega dois ímãs? Aí dois ímãs de cargas iguais, tu tenta colar, não dá? Não dá, perdeu compatibilidade. É isso. Então tu acha que adianta, as duas versões do eu se separaram, adianta tu amanhã ou semana que vem tentar conectar de novo? Não vai durar, não vai rolar. Tu vai no máximo pegar no desespero de um ego teu ferido e do outro para tentar reatar isso. Nego, minha live também estava sem som. Ah, tá. Que loucura, né? É o Instagram. Tá entendendo? Então, quando há uma ruptura de uma relação, tu tem que entender que é o momento de tirar o time de campo. Se tu quer agir de forma inteligente, zelar ou pela retomada dessa relação a partir de um outro lugar, tu precisa te reservar, te recolher para avaliar. Terminamos. Primeiro lidar com essa realidade. Então, primeiro entender, perdemos compatibilidade. E aí tu pode começar a esmiuçar. Qual compatibilidade? O que não vinha funcionando? O que eu não gostava nas posturas dele? O que ele não gostava nas minhas posturas? Onde a gente errou? Para quê? Para tu ajustar isso em ti. E via de regra, o que mais atrapalham as nossas relações são feridas emocionais mal resolvidas, são essas dorzinhas. Lembra que eu falei ali que eu estava falando do evitativo? Quanto mais dor eu tenho, e a gente tudo vem cheio de dor da infância e adolescência, gente. Então, quanto mais dor eu tenho, mais raiva, mais defesa, mais proteção, mais reatividade eu vou emanar, eu vou criar nessa relação. Por isso que essa coisa dentro da minha mentoria mesmo, a coisa que eu mais faço é a purificação emocional. A gente vem com o coração carregado de trauma, de ferida.
de ressentimento do papai, da mamãe, do maninho, não sei quem, de um ex lá da adolescência, de um outro ex de não sei do que. Aí um coração carregado, tu acha que está pronto para amar, para se entregar, para se conectar ao do outro? Não! E aí imagina que tu atrai alguém no nível de consciência semelhante, essa pessoa vai vir com o coração tão carregado quanto o teu. E aí a pista já é essa, se não tá dando, se a coisa não flui, ou pega aquelas relações ainda, né, ioiô, é um sinal de que tem um muro invisível entre tu e o outro. Então é sobre se recolher para entender que muro é esse, e esse muro está no teu inconsciente. E claro, no do outro também, né? Vocês dois criaram esse muro invisível. Que muro invisível é esse? O que está atuando aqui na minha relação que tira a força dela, que prejudica ela? É esse trabalho. Na imersão eu vou ajudar vocês a soltar coisas bem interessantes. Eu não consigo printar aqui, né? Colocar os prints dos relatos de quem já fez a imersão, mas depois olhem no meu Instagram lá, né? Eu postei um post agora divulgando lá a live e tem 3 relatos de 3 pessoas diferentes, vai ver o que elas falam pela boca delas depois da imersão. Tipo, do coisa, Cauê, tô tão diferente, tô me sentindo tão mais leve, tão mais tranquila, parei com aquela obsessão que eu tava naquele ex-parceiro. Tá lá, lê a palavra das outras pessoas. Ok? Então, jamais vá para a energia do desespero. Do volta, de promessa, sabe, da boca para fora. Não, eu vou mudar. Não, sabe aquela coisa, só volta para mim. A energia do desespero gera repulsa. Desespero é igual a repulsão. A gente tende a ficar atraído por uma coisa que é pegajosa, que vem enlouquecidamente em cima da gente? Não. Então jamais tente recuperar a relação sem antes ter recuperado a si mesmo e avaliado o que não funcionou na relação, mas não só avaliado, mas também ter buscado mudar o que não funcionou. Sim, a gente vai para o desespero, porque o ego, de novo, odeia essa sensação de falta. Faz sentido isso, gente? Temos 1 hora de live, eu tenho que ir, então faço aqui a última chamada. Lá tem alguns presentes aqui, ó, gratuitos, escuta. Primeiro, última chamada para imersão, dia 8 de agosto, das 15 às 20 horas, ao vivo e online pelo Zoom. Fica gravado também no outro dia de manhã, eu vou estar disponibilizando imersão Como Superar um Término. Se essa live te nutriu, então tem ideia do que vai acontecer nessas 5 horas lá. Vou fazer trabalhos emocionais com essas técnicas. Comenta salto aqui para receber o link, fazer a tua inscrição e garantir o lote promocional, que está R$ 149 no Pix ou 12 vezes de R$ 15. É provável que até amanhã não dure, até hoje, se duvidar. Já vi umas 10 pessoas comentando aí. Não dure esse lote, tá? Vai te inscrever, só aguardar a gente te chamar. Tá rolando também um desafio gratuito de 10 dias em um grupo fechado no Instagram, onde eu estou postando diariamente vídeos de 6, 7 minutos direto ao ponto, com dicas de ouro para te ajudar na superação de um término. Vão ser 10 dias. Hoje de manhã foi o primeiro, tá? Se tu entrar lá no grupo, tu não vai perder o primeiro, tá? Mas tu vai dia a dia pegando essas dicas para começar a aplicar e tornar esse processo de superação mais leve e, em especial, vou falar de novo, mais consciente. Pega essa palavra, tu atravessar um término mais consciente é completamente diferente de tu atravessar ele nos automatismos, de qualquer jeito, a trancos e barrancos. O término guarda... para participar do desafio, gente, agora que eu vi, comenta aqui novo. Tu comentando novo, tu vai entrar pro grupo lá do WhatsApp e receber. A Maria já colocou, desafio excelente, estou amando, muito obrigado. Suas lives já confortam muito. Sim, e lá no grupo, gente, eu vou soltar os materiais extras, então fica no grupo lá, tu vai receber um monte de coisa. Mas claro, gente, o grande ouro é a imersão. O resto eu fico dando teorias. Teoria é legal? É, mas eu posso te garantir que tu precisa de um trabalho emocional mais do que qualquer outra coisa, tá? Mas enfim, grupo, comenta novo, quem quer se inscrever para imersão, comenta salto, e eu acho que é isso, né? A próxima live e última live dessa série é terça que vem, às 20 horas. Se tu entrar no grupo, tu vai ter acesso também à live que eu dei anterior, que na boa, foi bem melhor que essa, tá? Essa aqui eu falei de 5 erros. A anterior eu falei o que você precisa para superar um término. Eu considero mais interessante. Lá no grupo do WhatsApp
eu vou soltar a gravação para vocês dessas 2 lives, se quiserem assistir também. E vai ter a terceira vai estar show de bola lá na terça-feira. E meus queridos, é isso. Espero ter somado na vida de vocês, tá? Isso é algo que eu faço com um profundo amor, é algo que eu entendo muito. Quem me conhece aí sabe que eu tenho mais de 4.000 atendimentos. Esse campo de relacionamentos eu atendo todos os dias, desde 2019, então é muita experiência mesmo com isso. E é isso, tá bom? Um abraço na alma de vocês e mergulhem, né? Minha dica sempre vai ser essa, mergulhem no profundo de vocês, que vocês vão, no final de tudo, descobrir uma nova versão de vocês, que no final vocês vão ficar grato por essa decepção, por esse término. Eu canso de ouvir isso dos meus mentorados. Depois que tudo passa, a pessoa olha para trás e até diz: nossa, como é que eu estava nesse relacionamento? Nossa, como é que eu me relacionava com essa outra pessoa? Tu vai desacortinar partes tuas tão poderosas que tu vai ver que no fundo é uma bênção, é um presente, porque sempre é. A existência não está aqui para nos prejudicar, ela está aqui para nos convidar a crescer. Muitas vezes esse convite ao crescimento vem através de uma dor, porque a gente já vinha resistindo antes a crescer, a expandir, a buscar ajuda, tá? E talvez essa ajuda seja comigo dessa vez. Não sei, estou aqui, de braços abertos, tá bom? Um abraço na alma.